Graça e paz no seu coração. Pega a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis. Livro do Gênesis. Louva a Deus pela vida do Márcio, né? Deixa eu retribuir a seda. A seda, né? Como é de fato assim, né? Eu conheço muita gente, mas eu já disse isso a ele, isso é público. Eu falo, se a igreja brasileira tiver aí 10 homens, né, com desprendimento, com essa ousadia, né, essa envergadura de discernimento em Deus, né, essa intensidade de servir o reino, né, boa parte da nossa nação já estaria assim sarada, né? Tem muito homem correto caminhando, né? Mas que Deus levante outros Martins por aí, né? Outras Anes, outras alianças, né? E sim, estou aqui para servir, né? Estou aqui para servir, tendo um café com leite, pãozinho de queijo, um bolinho de fubá, e lá vai longe, né? Gênesis 21. Quero compartilhar com vocês uma mensagem. Eu tenho ela já há um bom tempo, e hoje assim ela caiu para mim assim como um bálsamo. Hoje comecei o dia assim um pouco custoso, né? Recebi assim algumas notícias não agradáveis, mas conversando com outro, lembrei dessa passagem, vi algumas pessoas já ministrar sobre ela, mas essa passagem, hoje ela cai assim como uma bálsamo no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês. Gênesis 21, a partir do verso 14. Gênesis capítulo 21, a partir do verso 14, diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, colocou as costas de Agar, deu o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu a água de odre e deu de beber ao rapaz. Pai, te dou graças por isso. A todos que estão aqui presentes, a todos aqueles que estão assistindo, que o teu Espírito seja realmente o condutor de toda essa mensagem. Eu entrego todos que estão ouvindo nas mãos do teu Espírito, que nós possamos sim dizer sim, amém para tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Quero começar dizendo para vocês que o deserto tem algumas lições. Eu sou muito de dar título para a mensagem, mas se for colocar aqui, dá até um livro, né? As lições do deserto. E eu aprendi biblicamente que o deserto ele tem várias aplicações. Eu quero compartilhar com vocês aqui algumas dessas aplicações, algumas dessas lições, e entendo que talvez, e assim pela fé, isso vai fazer dentro de você morada, semente. Tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu vejo e desce ao meu coração gera vida. O deserto nos traz algumas lições. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus estabelece como preceitos e verdades é bom. Nada que Deus permita acontecer ou faça acontecer é ruim. Tudo nós vamos assim tirar lições. E Ele, como um professor, né, eterno que é a didática de ensino, Ele sempre vai nos dar
lições. E na nossa caminhada, pastores, líderes, se faz necessário nós passarmos por esse princípio do deserto. O deserto pode representar provações, pode representar a casa do diabo, pode representar o lugar de pecado, pode representar o lugar de derrota, mas seja como você o entende, o deserto, ele nos dá lições. Deus nunca perde. Deus nunca perde. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele sempre irá nos conduzir à sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus nunca nos perde de vista. Ele jamais é pego de surpresa. Com tudo que está acontecendo, Deus jamais está assim, ansioso, sem dormir. Gosto muito do Salmo 66, verso 3. Se não me falha a memória, diz assim: é a noite que eu deito e medito nas suas leis e descanso. O descanso de Deus, ele é um refrigério, ele é didático. O descanso de Deus, ele atribui a nós uma renovação. Mas existem fases na nossa caminhada que nós vamos ter que passar pelo deserto, e ele nos dá algumas lições. A primeira lição que o deserto nos dá é exatamente essa: ele nos ensina a entender que os recursos humanos, a dependência humana, ela é finita. Deus nos conduz ao deserto, em fases da nossa vida, para nos mostrar, para nos ensinar que a dependência humana é falha, que os recursos, aquilo em que nós colocamos as nossas forças, elas são finitas, elas acabam. O dia em que você, se esforçar, ou o dia em que você valorizar mais as suas necessidades do que o seu propósito, você perderá tudo. O deserto nos ensina a entender que a ajuda humana, a compreensão humana, o desejo humano, a psicologia humana, ela é finita, ela é falha. Não quero dizer que nós não devemos confiar em pessoas, não é isso, mas os nossos recursos, quando as nossas ansiedades estão atrelados a recursos humanos, a decretos, a economia, a princípios da filosofia, do conhecimento humano. Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês: a ciência, ela só estuda aquilo que Deus criou. A ciência, ela só mostra a perfeição de Deus. Quanto mais você estuda a ciência, quanto mais você mergulha na criação, mais você vai bater na porta do céu. O deserto nos ensina a entender que os recursos são finitos, são falhos, são débeis. A Bíblia deixa bem claro: Abraão despediu a menina com água e pão, mas acabou. Isso é uma das lições do deserto, pastor Márcio. O deserto é a faculdade de Deus. Se for necessário, nós vamos dar voltas e voltas e voltas, até nós compreendermos que a nossa suficiência vem dele. Você pode fazer uma série de incisões científicas, você pode fazer uma série de mergulhos psicológicos, filosóficos, mas a vida vem dele. Os atributos morais é dele. É ele que diz o sim e o amém. É ele que estabelece se você fica ou se você sai. Por mais que a pessoa que está me ouvindo aqui entenda: não, mas a minha vida eu controlo. Conversa. Porque se Deus não estabelecer até mesmo o ar que você respira, você não consegue dirigir nada. Se Deus não estabelecer, bonitão e bonitona, o H2O para você acordar no outro dia, as forças para você se exercitar, o corpo que você tem é a máquina mais perfeita. Quem foi que Deus? Foi Deus que fez. Você literalmente depende dele. O deserto nos ensina isso.
Os recursos são finitos. O deserto também nos ensina a chorar. O deserto nos faz meninos. O deserto nos faz sensíveis. Nos faz avaliar quem nós somos internamente. Os valentões, os grandes homens, quando vai para o deserto, choram como criança. Nós precisamos chorar. Eu gosto muito de uma frase de Blaise Pascal, que ele disse assim: Deus sussurra a sua voz no nosso ouvido. Nós não ouvimos, então Ele amplia a sua voz através da dor. Aí nós choramos. O deserto nos faz chorar, nos faz ponderar. O deserto nos faz meninos, dependentes, mais sensíveis em algumas situações. É impressionante a maneira didática que Deus tem de nos levar perto dEle. O choro é a maior expressão da alma traduzida. Eclesiastes capítulo 7, verso 3, Salomão escreveu: é melhor você chorar do que você sorrir, porque o choro aplica o coração, pondera. As lições do deserto nos levam a entender que nós somos pessoas tão dependentes, tão necessitadas. Muita gente já não chora mais. Os valentões, os grandes pensadores. O choro nos faz assim entender que existe algo maior, existe um propósito maior. Gosto muito dessa temática do choro. Jesus chorou. Curiosamente, queridos, quando eu reconheço a minha dependência e choro, eu gero vida. Escute o que eu vou te dizer. Uma mulher, ela não tinha mais palavras do que dizer, então ela chorou. E Deus ouviu o choro dela. Isso é tão poderoso, tão forte, que a Bíblia diz que os anjos recolhem as lágrimas dos santos e levam até ele no altar, num copo. João, no capítulo 5, quando ele entendeu, diz assim: não há ninguém na terra, no céu e debaixo da terra que é digno de abrir os selos, de desatar os selos. A Bíblia diz que ele chorou. O choro de João significa: será que valeu a pena tudo isso que nós fizemos? Será que valeu a pena o sangue dos mártires? Será que valeu a pena as pregações, as orações? Será que valeu a pena as ministrações, as canções? João diz assim: não é possível que tudo que nós fizemos até hoje foi em vão. O choro liga o coração do homem ao coração de Deus. O choro traz vida, e Deus nos leva para o deserto porque nós precisamos chorar como meninos. Meninos, como eu disse hoje de manhã, eu tive uma notícia muito ruim. Eu estou com as minhas crianças, estava com o Benjamin, com a Rafa, e eu peguei, disse: puxa vida, de novo. Mas eu dei uma segurada, Dodô. Eu segurei. Falei: não, Deus, eu preciso chorar. Preciso chorar. E eu não consegui, porque as crianças estavam ali. A Carol está me assistindo agora. Eu dei uma segurada. Mas quando eu entrei no carro que vim para cá, eu chorei. Chorei.
Eu lembro uma vez, uma das minhas orações, Márcio, assim, que eu faço como conselheiro, é que o meu coração não fique duro devido às tragédias da vida. E eu lembro que eu estava em Uberlândia, fui atender uma moça, estava fazendo um seminário lá, e ela veio, uma mulher já, mãe, mas ela tinha assim uma cadeia de abusos na vida dela. Ela foi abusada pelo pai com 8 anos. Ela correu no tio contar o que o pai fez, o tio abusou dela. Ela correu contar para o outro tio, o tio chamou um amigo e abusaram dela. Com 15 ela era prostituta. Uma vida de tragédia. Aceitou Jesus, mas as feridas dentro dela, ela virou uma terra seca. Porque os homens para quem ela chorou não valorizaram isso. Então ela colocou dentro do coração dela, nunca mais derramou uma lágrima. E aí eu fui atender ela junto com uma outra irmã, e ela começou a contar o que o pai, os tios começaram a fazer com ela. E dentro de mim começou a surgir uma ira tão grande, uma coisa demoníaca, diabólica. Porque eu comecei na época, a Rafinha tinha ali 1 ano e meio, 2. Comecei a projetar a Rafa, eu já queria ir embora. Eu estava a mais de 1000 quilômetros de casa. Eu já comecei a endemoniar, falei, não está legal. Já começou a me dar uns trem ruim. E a pastora que estava comigo, muito sábia, ela falou, você está bem, Ronaldo? Eu falei, não estou. Ela falou, então saia. Eu saí, lá era uma chácara, tinha uns pés de manga lá muito bonito. E eu sentei embaixo daqueles pés de manga e disse assim, Deus, eu não aguento mais não. Eu preciso pôr isso para fora. O Espírito de Deus falou no meu coração, chore. Chore. E eu comecei a fazer força. Eu preciso chorar, eu preciso chorar, eu preciso chorar. E Deus disse ao meu coração, quieta teu coração. E de repente começou a me dar uma paz. E eu comecei a chorar. E chorar. E aquilo é como se Deus estivesse tirando de mim algo assim que era daquela mulher, uma intercessão criativa, né? Um peso intercessório. E ali eu fiz a minha oração. Falei, Deus, nunca mais deixa eu duro desse jeito. Eu não quero ser o homem todo grandão. Me quebra. Chorar faz bem. Nós precisamos chorar. Uma outra lição que o deserto nos traz. Ele nos transforma em pessoas maduras. O deserto tem a capacidade didática de nos transformar em pessoas maduras, responsáveis. Olha que curioso. Deus disse assim para Agar, Agar, eu ouvi o choro do menino, mas levante o rapaz, pegue ele pela mão. Nós precisamos passar pelo deserto para nós amadurecermos, sermos pessoas melhores, responsáveis. Nós precisamos do deserto para que nós possamos entender que Deus só dá responsabilidades para pessoas responsáveis, maduras. O deserto nos ensina a largar os nossos vícios, os nossos mimimis. Ao aprendermos a ouvir não, nós necessitamos ouvir não. Criança que não ouve não, sempre o sim, o sim, o sim. A Bíblia diz que vai passar, a mãe dele vai passar vergonha. O deserto nos ensina a ouvir não. Deus diz não para nós. Se você ouvir qualquer outra mensagem dizendo que Deus atende todas as suas orações, isso é mentira, isso é heresia. Deus diz não para nós. O homem mais sociólogo que existiu no Antigo Testamento, que foi Moisés, pediu para Deus, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Deus disse, não vai entrar.
Eu dei uma ordem e você desobedeceu. Não vai entrar. Nós temos que aprender a dizer não, a ouvir não. E se for necessário, nós irmos para o deserto para nós amadurecermos. Deus vai nos conduzir sim. Ele vai nos ensinar que as coisas humanas são finitas, que nós precisamos nos humilhar, e nós vamos sair de lá como homens e mulheres maduras, aprendendo a ouvir não. Deus disse não para Davi: não vou ressuscitar a criança, não vou apartar a espada da sua casa. Deus disse não para Josué: não vou com vocês enquanto vocês não arrumarem o erro. Deus disse não para um monte de coisa, para que nós possamos entender que antes de eu desfrutar do sim, eu tenho que aprender a usar o não e a escutar o não de Deus. O deserto nos ensina a ser homens maduros, responsáveis. Uma geração que quando diz não sapateia. Uma geração de ministros, homens e mulheres, que quando diz não, quer ir embora, quer tomar remédio, estou depressivo, sai dessa lama, jacaré. Nós precisamos ouvir não, e se for necessário Deus nos tirar tudo, Ele faz, porque Ele sempre trabalha com gente responsável. Todos os homens da Bíblia que Deus deu responsabilidades, todos eles estavam trabalhando, tinham cargos, tinham funções. Deus não tem assim nenhum tipo de compromisso com quem é à toa. Nós como pais precisamos ensinar os nossos filhos a ouvir não. Deus vai dizer não para nós. Eu quero isso, não. Me tira daqui, não, fica aí. Não vai fazer, não vai ser assim, eu não vou com você, não fique desse jeito, não quero você assim. Deus expulsou de casa o filho e disse: você não fica mais aqui, vai embora. Falou para Adão: vai embora, não pode mais ficar aqui. Imagine se Adão, depois de todo aquele erro, aquela tragédia de Gênesis 3, ai Deus, mas e agora, o que eu vou fazer, como é que eu vou me virar? Não, você errou, você precisa ser corrigido. Você precisa ser corrigido. O deserto nos ensina a ser homens e mulheres maduras. Tem muito homem aí brincando de casinha, destruindo famílias inteiras. Tem muitas meninas aí achando que está na casa de Barbie, que vai sair da casa do papai e vai ter uma casa de Barbie, a Dream House. Sai daí, você tem que aprender a passar pelo deserto para ouvir o não. Nós temos que amadurecer, temos que nos estruturar. Nós estamos vivendo uma geração que é a graça soberana, é a graça sobre graça. Sai para aí, sai de lá. Deus nos ensina mais com suas correções do que com milagres, até porque milagres não muda caráter de ninguém. Milagre não estabelece salvação para ninguém. Milagre não muda destino de ninguém. Não. Quantas orações, quantas intercessões estão sendo levantadas há mais de um ano pela nossa nação. E o que Deus está dizendo? Não, ainda tem coisa para corrigir, ainda tem coisa para arrumar, que nós precisamos amadurecer, precisamos virar homens de verdade. Precisamos estar conectados com o coração de Deus, entender a sua perfeita, boa e agradável vontade. Precisamos entender que o deserto para nós nos dá lições, porque nós podemos entrar até mesmo como meninos, mas nós vamos sair de lá como homens. Homens que honrem as esposas, homens que corrigem os filhos, homens que constroem um destino para uma geração, homens que sabem entender a vontade de Deus para esse tempo. Paulo escreveu em Atos 13:36, ele disse assim: Davi discerniu o propósito de Deus para a sua geração e o serviu. Nós precisamos entender qual é o propósito que Deus tem para nós. Discernir quando Deus está colocando um limite, quando Deus está colocando um obstáculo. Toda vez que Deus colocar a mão no nosso peito, nós sapatear, vai dar ruim. Nós precisamos entender que o não nos leva para o sim. Eu entendi. Deus falou: levante o rapaz. Deus quer nos levantar como homens maduros, líderes que sabem conduzir liderados, pessoas, líderes que não têm problema em liberar pessoas.
Um líder que tem que ficar guardando o liderado embaixo da asa dele, esse cara não entendeu nada. Líder bom, líder poderoso assim, na nossa linguagem, líder de influência, não é quantas pessoas ele lidera, é quantas pessoas ele já liberou, quantas pessoas ele já formou, quantas pessoas ele já discipulou, quantas verdades ele já colocou no coração dessas pessoas. Líder bom é aquele que está na base da pirâmide, não no topo. Temos que aprender a ouvir o não, nos levantar como homens. Essa nação está precisando de homens, as famílias estão precisando de homens, homens que defendam seus filhos, que seja o filtro e o esteio de justiça da sua casa. Tem muito homem aí, pastora Anne, que está exigindo da mulher sabedoria, mas ele não constrói um ambiente de justiça, para que você, bonitão, exige da sua mulher que ela seja sábia. Primeiro você tem que dar o exemplo de ser justo. Quão felizes são os filhos do homem justo, bom e fiel. Se você está nessa posição de deserto, chore mesmo, esperneie como um menino, mas levante como um homem. Entenda o que Deus está tentando te dizer. Levante o rapaz. A Bíblia diz que quando ele levantou, Deus deu um propósito. Nós só poderemos ter um propósito quando nós entendemos a lição do deserto. Deus não dá brinquedo, Deus não dá perdão. Tem criança que fica pedindo brinquedo. Quando você tira o brinquedo, dá a sapateia. Tem situações que nós como pastores não dá nem para encarar uma pessoa, porque se você der uma palavra mais dura, ele esperneia. Eu vou chamar a polícia, eu vou embora. Para com isso. Você quer um propósito? Seja homem, seja maduro, responsável. Você quer viver a bênção de Deus? Você quer viver a vida plena do Senhor? Entenda a lição no deserto. Amadureça. Chore o quanto for necessário, mas levante como um homem. Paulo falou assim: deixando para trás as coisas que me embaraçam. Hebreus disse: correr com paciência a carreira que vos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz. Deus está atrás de pessoas que entendam o seu conceito de deserto, entender que as questões humanas são limitadas. Nós vamos chorar mesmo, chorar faz parte da vida, mas nós temos que levantar como homens, para que Deus estabeleça um propósito. Deus falou: levanta ele, levanta o rapaz, porque eu vou fazer dele uma grande nação. Nós temos propósitos, só que nós temos que aprender a ser homens maduros e responsáveis. Queremos que Deus dê tudo para nós, mas não sabemos lidar com isso. São as lições do deserto. E por fim, uma outra lição do deserto é que ele encerra um ciclo e começa outro. Ele encerra um ciclo e começa outro. Quando você ainda fica apegado às coisas que ficam lá atrás. Ah, como era bom. Ah, como era gostoso. Você nunca vai iniciar um novo ciclo. Porque para você iniciar um novo ciclo com honra, você tem que acabar o antigo com dignidade. Nós temos que sair dessa sombra, esse coitadismo, esse papel de vítima, de lamentação. Se Deus assim dá um tranco na pessoa, a pessoa corre para o sofá, esconde a cabeça debaixo do cobertor, não quero mais saber de nada. Para com isso. Se Deus leva você para o deserto para tratar o teu caráter, eu não quero mais, eu vou mudar, vou para Umbanda, vou para o Xexunoye. Para com isso. Precisamos amadurecer. O deserto faz parte da nossa história. E se você ainda não começou o seu, a minha oração é que você entre nele logo, porque Deus tem propósitos maiores para você. Deus está procurando homens e mulheres que queiram discipular nações. Deus está procurando homens e mulheres, igrejas, ministérios que transformem nações.
Nós somos tão egoístas, uma mente tão pequenininha, que quando nós aceitamos Jesus, nós oramos assim: eu quero salvar a minha família. Sabe como é que você salva a sua família, bonitão? Dando testemunho, não é falando. E Deus diz assim: eu estou procurando pessoas que queiram as nações, porque Ele diz: pede-me as nações, que eu te darei por herança. Deus está atrás de homens e mulheres maduros, que entendam o seu propósito. Sabe como é que você vai sarar um governo? Sarando a família. Sabe como é que você vai evitar que uma geração se destrua? Educando agora. Sabe como que você vai temperar esse mundo tão terrível? Sendo igreja. Não adianta você pegar e querer bater batela lá no Planalto e na prefeitura aqui e sair sacudindo tudo, fazendo protesto. Você quer sarar os governos? Sare a família. Põe essa rapaziada no lugar deles. Assuma o seu papel. Entenda que o processo de deserto vai transformar você num homem, vai te dar propósito e vai encerrar um ciclo. Chega dessa choradeira, chega desse mimimi, chega dessa conversinha fiada. Está na hora de nós nos levantarmos e dizermos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Cadê a menina que vai cantar aqui? Posso orar um negócio aqui, pastora? Vou fazer uma doidura na fé aqui que Deus está me dando. Cadê a menina que vai cantar? Vem cá, santa. Chega disso. Deus só vai nos abrir os olhos para as coisas maravilhosas dele quando nós amadurecemos. Tu está entendendo? Você só vai ver as maravilhas do céu quando nós amadurecemos. E Deus abriu os olhos dela e dele, ele viu. Criança quando vê água quer pular e tomar banho, mas homem quando vê água ele quer matar a sede. Criança quando vê água acha que aquilo ali é uma brincadeira. Homem quando vê água vê aquilo ali vida. Precisamos amadurecer, encerrar esse ciclo. Os pastores que estão me ouvindo, os líderes que estão me ouvindo, os ministérios que estão me ouvindo, aqueles que entenderam o propósito do deserto nesse período e está investindo na igreja, investindo no seu povo, investindo na estrutura. Quando essa nuvem for embora, ou melhor, quando a nuvem levantar e dizer assim: marche, essas igrejas estarão voando alto, estarão vivendo o propósito de Deus, porque eles não ficaram se lamentando, não ficaram se escondendo embaixo da cama, envolto num pacote de álcool. Eles disseram assim: não, Deus nos parou porque Ele está nos corrigindo. Deus nos parou porque Ele quer encerrar um ciclo. Hoje eu declaro profeticamente: essa nuvem vai começar a andar, e aquele que estiver maduro vai viver os propósitos de Deus. Precisamos entender essa verdade. Os propósitos que Deus estabeleceu. O rapaz cresceu. E curiosamente, ele aprendeu tanto no deserto, que ele fez do deserto o seu habitat natural. Eu entendi o que Deus quis comigo. Eu entendi o que Deus fez comigo. Ele encerrou o ciclo. Deserto para mim, hein, pastor Márcio? Deserto, o Ismael, deserto para mim não é mais lugarzinho de ficar lamentando, pedindo: ai Jesus. Deserto para mim é vitamina, é a minha academia, é onde eu me preparo, aonde eu viro guerreiro, aonde eu estou de pé, aonde eu faço alianças, aonde Deus estabelece o meu propósito. Nós precisamos entender. Chega de conversa fiada, nós temos que nos posicionar. Enquanto eles cantam, Deus falou no meu coração: chore, mas eu encerro um ciclo hoje e começo outro em você. E hoje eu digo para você as mesmas palavras: chore, mas hoje Deus encerra esse ciclo e começa outro em você. Chore como menino, mas Deus falou: levante como um homem. Nós precisamos entender. E eu quero orar. Oração que Deus colocou em meu coração. Eu quero que você pegue essa oração e diga: Deus, chega.
Isso não é determinismo, não. Isso é fé. Isso é princípio. Isso é Bíblia. Nós precisamos entender o propósito de Deus para nós. Oh, Jesus. Cante. Tudo é sobre ti, Jesus. Tudo é para ti, Jesus, meu Salvador. Tudo é por ti, Jesus. Tudo é para ti, Jesus, meu Salvador. Se coloque de pé, por favor. Adore. Chore, não há problema nenhum. Chore como um menino. Mas se levante como um homem maduro, entendendo esses processos, entendendo o não de Deus. Jesus, meu Salvador, tudo é para ti, Jesus, tudo é por ti, Jesus, meu Salvador. Alto e exaltado é o teu nome nas alturas. Venha teu reino e seja feita a tua vontade, ó Rei. Somos teu povo que o adora em espírito e em verdade. Grande é o Senhor e muito digno de todo louvor. Tudo é sobre ti, Jesus. Tudo é para ti, Jesus, meu Salvador. Tudo é para ti, Jesus. Tudo é em ti, Jesus, meu Salvador. Ei, escute. Pai, em ti nós nos refugiamos. Que nós não sejamos mais envergonhados. Senhor, que a tua justiça nos resgate. E nessa noite que o Senhor incline os seus ouvidos a nós e venha nos socorrer. O Senhor é a nossa rocha, a rocha habitável em quem nós nos escolhemos e nos acolhemos. O Senhor ordena, o Senhor coloca em nosso coração essa verdade que o Senhor é sim a nossa rocha e a nossa fortaleza. Oh Deus, venha nos ajudar, nos tire das garras da vergonha, do medo, da ansiedade. Nos leve, Senhor, nas suas mãos e nos ampare diante da sua destra. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa confiança, e eu creio nisso desde a minha meninice. Eu choro hoje como menino, porque em Ti eu tenho me apoiado, em Ti eu tenho, Senhor, me subsistido, e o Senhor me olhou desde o ventre da minha mãe e escreveu todos os meus dias como hoje. Por isso, esse é o motivo, hoje é o motivo que nós estamos reunidos aqui. Não tememos peste alguma, porque em Ti nós existimos, e em nós os nossos louvores são constantemente
tudo